Pessoal, separei um tema aqui para nossa aula de hoje, alguns atos do registro de imóveis, do artigo 167, inciso 1º da Lei de Registros Públicos, tá? Então, eu peguei alguns atos que são registrados, é claro que tem outros bem importantes, e aqui a gente vai falar sobre o ato que é registrado, o ato que é objeto de registro, e algumas particularidades desse ato, para vocês entenderem um pouco do Instituto, como aplicar, e a gente vai adentrar, os slides ficaram extensos, né, no assunto da extensão do recarregamento das hipotecas e da aliança fiduciária. A gente vai entrar nesse assunto também, como que funciona a questão da execução extrajudicial. Então, vai ficar um pouquinho maçante nesse ponto, mas é importante porque já ajuda vocês com qualquer questão que envolva esses temas. Então, seguindo aqui, pessoal, vamos iniciar com o primeiro ato lá, número 1 do inciso 1º do artigo 167 da Lei 6.015, que fala que serão registrados, né, no registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos o registro, vamos lá, da instituição do bem de família voluntário. O que interessa ao registro de imóveis é justamente esse bem de família voluntário. O bem de família legal, ele é imposto por lei, independe de registro no registro de imóveis. Então, o bem de família convencional é estabelecida as regras dessa instituição de bem de família os artigos 1711 a 1722 do Código Civil, e por ser um ato voluntário dos cônjuges ou da entidade familiar, ou até mesmo de terceiro, esse ato deve ser registrado, lavrado, feito através de escritura pública, registrado no livro 3, no registro de imóveis, registro 3 auxiliar, e também averbado na matrícula do imóvel objeto da instituição do bem de família voluntário, tá? Então, para dar publicidade e oponibilidade perante terceiros, o bem de família convencional deve ser registrado na matrícula do imóvel, criando uma impenhorabilidade relativa sobre aquele bem. E a gente colocou aqui as exceções, a súmula 486 do STJ, né? Antes de entrar na diferença do bem de família voluntário para o legal, que é o que costuma cair em prova, lembre-se que há exceções. Essa súmula 486 ela fala da impenhorabilidade relativa. Deixa eu até pegar aqui o que eu havia anotado a respeito dela para vocês, que no direito brasileiro existem as duas modalidades, certo? A súmula, ela aplica-se tanto ao bem de família legal, que é o automático, quanto ao bem de família convencional. E o que vocês precisam lembrar aqui? Se o imóvel, objeto bem de família, você só tem um imóvel, um único imóvel. Então, existe uma proteção legal, aquele seu único imóvel residencial, ele é um bem de família, independe de registro, e há uma proteção aí contra imperabilidade, né, contra a execução aí daquele imóvel. E se esse imóvel, tanto o legal quanto o convencional, o imóvel que você convencionou que seria um bem de família, e se esse imóvel estiver alugado a terceiro, ele continua sendo impenhorável? Fica a reflexão aí para vocês, continua? O entendimento do STJ, pessoal, é que sim, tá? Desde que a destinação do dinheiro seja utilizado para a manutenção daquela família, né? Esse que é o entendimento. A proteção, a renda do aluguel, ela deve ser comprovadamente utilizada para o sustento da família ou para custear a moradia do próprio devedor. Por exemplo, você tem um único imóvel residencial, que é protegido como bem de família, e você mora em outro imóvel alugado, você paga o aluguel. Você pode alugar aquele teu imóvel, que é o seu bem de família, e utilizar o rendimento daquela locação para custear a sua locação em outra localidade, por exemplo. E o seu imóvel, o seu bem de família continua protegido aí, segundo a súmula 486 do STJ, e o mesmo se aplica também ao bem de família voluntário, porque a intenção do legislador aqui não é proteger somente o legal, mas sim uma proteção real mesmo contra a imperabilidade, mesmo em caso de locação do bem, tá? Então, se o imóvel específico, que é um imóvel específico convencionado, for alugado e a renda for para o sustento familiar, ele permanece blindado contra as execuções, tá?
Agora eu não estou vendo vocês aqui mais. Deixa eu abrir aqui. Vamos falar agora um pouquinho sobre a diferença entre os dois institutos, tá? A proteção do bem de família legal, que é instituído por lei, ela é automática para a residência familiar, tá? Já o bem de família convencional é voluntário por ato de vontade do casal ou de terceiro. Qual que é o objetivo do bem de família legal? Garantir a moradia digna e a proteção mínima familiar. Decorre de lei e a oponibilidade erga omnes automaticamente. Tá? Pode ser declarado em qualquer momento também da execução. O bem de família convencional voluntário, por sua vez, ele destina um patrimônio específico à residência e proteção sucessória patrimonial, tá? O legal abrange qualquer imóvel utilizado como residência, como moradia, e não exige escritura pública, não exige nenhum outro ato, como a gente já falou, é uma normativa que impõe, né, a Lei 8.009. Já o convencional exige escritura pública e o registro no registro de imóveis, tá? E apenas um imóvel especificamente indicado na escritura e registrado que vai ser considerado um bem de família. Lembrando que o bem de família convencional, que é objeto no item primeiro do inciso primeiro do artigo 167 da LRP, é limitado até um terço do patrimônio líquido. Lembre-se desse termo, tá? Um terço do patrimônio líquido dos instituidores. Deixe apenas os slides. Soeiro, você consegue tirar a legenda? Ah, maravilha, pessoal, maravilha. Conseguiram tirar. No bem de família legal, também são protegidos bens móveis quitados, equipamentos de trabalho, benfeitorias, utilizados pela família. E não há limite, tá? Qualquer imóvel de alto padrão também pode ser protegido pelo bem de família legal, conforme entendimento do STJ. E já no convencional, protege o imóvel e bens que o instituidor determinar no ato de instituição. Para operar efeito contra terceiros, depende de registro no cartório de registro de imóveis. No bem de família legal, a lei institui para todos, independentemente do valor. No bem de família convencional ou voluntário, o casal, entidade familiar ou terceiro, por testamento ou doação, também pode instituir. Lembre-se do limite de um terço do patrimônio familiar e pode existir mais de um, se couber no limite. Então, eu posso instituir um bem de família convencional, incluindo dois bens, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido do casal. E no convencional, é impenhorável contra dívidas posteriores. Então, lembre-se disso. As dívidas anteriores não são abarcadas aqui pelo bem de família convencional. Não adianta hoje eu instituir um bem de família pensando em me beneficiar e não cumprir com dívidas pretéritas, tá? Então, protege contra dívidas posteriores e há exceções, porque as despesas de condomínio, os tributos incidentes sobre o imóvel, hipoteca sobre o próprio imóvel, né? Você contraiu um empréstimo bancário e ofereceu esse imóvel em garantia, né? Através de hipoteca. Então, você automaticamente já está abrindo mão dessa impenhorabilidade, tá? E no artigo 3º da Lei 8.009, de 90, também há as exceções à impenhorabilidade do bem de família. Acho até interessante a gente fazer uma leitura aqui rápida. Lei 8.009 de 90, impenhorabilidade do bem de família é oponível em processo de execução. Artigo 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de qualquer natureza. Ela é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza.
fiscal, civil, previdenciária, trabalhista, salvo ser movido pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário que com o devedor integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida. Para a cobrança de impostos, pessoal, predial, territorial, taxas e contribuições, aqui vocês podem lembrar das duas modalidades, devidas em função do imóvel familiar. Para a execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, por ter sido adquirido como produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens, por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. É o que mais cai, né? Que a imperabilidade aqui não vai prevalecer. Você compareceu como fiador, então você pode sim ter o seu bem ali perseguido numa execução para a quitação de uma obrigação de um terceiro. No bem de família legal, a renúncia geral não é válida, tá? Ela é específica em algumas hipóteses legais, segundo o STJ, como, por exemplo, quando você contrai um empréstimo e oferece imóvel em garantia, você automaticamente está renunciando ali àquele direito de impenhorabilidade sobre o bem. É automático. Já no registro, na renúncia, no bem de família convencional, a renúncia pode ocorrer no ato da instituição, pois é um ato voluntário. A extinção do bem de família legal ocorre pela mudança voluntária da residência, a alienação do imóvel, a descaracterização do uso residencial. Já no convencional, depende de deliberação dos instituidores, também pela venda do imóvel ou por sentença judicial. Não exige no bem de família legal um controle judicial, ele é direto. Agora, o bem de família convencional pode ser anulado por sentença judicial se violar direitos de credores ou exceder o limite legal de 1/3 do patrimônio líquido, tá? E a proteção, nos dois casos, abrange pessoa que mora sozinha, segundo o entendimento do STJ. Pode cair alguma questão a respeito disso também, tá? Tanto no convencional quanto no legal, a pessoa que mora sozinha pode sim ter um bem protegido ali pela imperabilidade. No caso do convencional, depende da instituição por escritura pública e registro. O bem de família do devedor pode ser penhorado, o artigo 3º e súmula 549 do STJ, e se o bem estiver instituído como bem de família voluntária, também pode ser penhorado nas hipóteses legais. Por que a gente falou um pouquinho sobre a renúncia do bem de família, tá? A regra é que não pode haver uma renúncia geral, tá? A proteção do bem de família é de ordem pública, logo o devedor não pode renunciar genericamente aos efeitos da impenhorabilidade. Um exemplo de renúncia proibida que é inválida é: eu declaro que o meu imóvel pode ser penhorado por qualquer dívida futura. Não existe isso, né? Se você estiver devendo IPTU, condomínio, né? Você não vai ser, perdão, dependendo da dívida, você vai ser protegido sim, tá? Só nas hipóteses legais é que o seu imóvel vai poder ser penhorado. Aqui a gente já até falou que quando você oferece o imóvel, você deu o imóvel em hipoteca, você fez uma renúncia específica por aquele crédito. Quando você assina um contrato de financiamento da própria casa, tá? Se o fiador de contrato de locação, quando a lei já permite a penhora, a pessoa pode concordar expressamente, porque não está abrindo mão de algo que a lei protege. Essa que é o sentido aqui da renúncia. Já no convencional, como ele nasce por um ato voluntário, ele pode ser renunciado pelo próprio instituidor no ato da instituição. Então, ele vai escolher lá na instituição quais os atos, quais as dívidas que serão excluídas dessa proteção, desde que não viole direitos de terceiros. Ali fala da autonomia privada, que é muito maior. O segundo ato, o segundo instituto aqui, que é registrado no registro de imóveis, são as hipotecas, né? Hipotecas legais, judiciais, convencionais. Lembrando que a hipoteca é um direito real de garantia,
Portanto, ela só existe para o mundo depois que ela ingressa no registro de imóveis. Então, depende de registro. Artigo 1493 do Código Civil. A hipoteca legal é diferente das demais porque ela é prevista em lei. A exemplo, a proteção dos bens do casamento anterior, né? Você contrai novas núpcias, não fez a partilha de bens no antigo casamento, então existe uma proteção legal ali, uma hipoteca legal sobre aqueles bens, né? Ao contrair novas núpcias ali, para que não corra o risco do novo cônjuge, né? Do novo passar a fazer parte ali da comunhão daqueles bens pretéritos, né, bens adquiridos na ocasião do matrimônio ou da convivência anterior, tá? A judicial, ela decorre de sentença. Então, houve uma sentença condenatória em dinheiro, tá? Não existe, mesmo sem o trânsito julgado, você simplesmente vai pegar aquela sentença e demais documentos exigidos no cartório de imóveis e vai registrar aquela hipoteca sobre bens imóveis, né, de acordo com o limite ali da garantia, de bens imóveis do devedor, tá? E se você perder a ação, você, credor, você pode vir a ter de indenizar os danos ao devedor, tá? Então, vai gerar direito de preferência pelo registro? Vai, mas ciente de que, se houver uma reversão, né, houve ali uma decisão condenando ao pagamento ali em dinheiro, e você vai e leva registro. Havendo a reversão dessa ação, ou seja, você achando que tinha direito, depois você perde a ação, você corre o risco de ter de pagar indenização ao outro polo da ação, tá? Já a hipoteca convencional, todas dependem de registro. A hipoteca convencional, que é a mais utilizada, existe um parêntese aqui para ela, tá, pessoal? Só aquele que pode alienar, pode empenhar, hipotecar ou dar em anticrese. A mesma coisa de quem recebeu herança, né? Com a morte, com o fechamento, fechou os olhos, morreu, faleceu, deixou bens, deixou herdeiros. Há uma transmissão automática da herança aos herdeiros. Há uma transmissão automática, né? Pelo princípio Saizine, adotado no direito brasileiro. Só que enquanto não for feita a partilha daqueles bens, você não tem a disponibilidade sobre o bem, né? Você é dono daquela universalidade de direitos, juntamente com os demais herdeiros, se houver, mas enquanto não houver a partilha, inventário a partilha, você não consegue alienar aquele bem. Então, você não consegue, inclusive, oferecer esse bem imóvel, em garantia. Então, só tem legitimidade aquele que pode alienar, pode empenhar, hipotecar ou dar em anticrese. A propriedade superveniente torna eficaz, desde o registro, as garantias reais estabelecidas por quem não era o dono. Então, também pode existir aqui o efeito da convalidação. Você ainda não era o dono da coisa, deu em garantia, mas passou a se tornar o dono, houve ali o registro no seu nome. Então, pode ocorrer, sim, a convalidação daquela hipoteca. Lembrando que em condomínio, a coisa comum, a totalidade do bem não pode ser dada em garantia, sem o consentimento de todos. Porém, você, condômino, pode gravar a sua fração ideal individualmente. Então, em condomínio de coisa comum, para ser oferecido o bem todo, como garantia hipotecária, é necessário o consentimento de todos os condôminos. Mas você pode simplesmente pegar a sua fração ideal e oferecer também como garantia hipotecária. É nula a cláusula que autoriza o credor a ficar com o objeto da garantia se a dívida não for paga no vencimento. Contudo, é permitida a dação em pagamento após o vencimento. Tá? Então, qualquer contrato de hipoteca que conter uma cláusula dizendo que o credor pode ficar com o bem em caso de inadimplemento, isso é muito comum, não no sistema financeiro de habitação do imobiliário, mas em contratos entre particulares mesmo, né? Às vezes, achando que vão ter alguma garantia, as pessoas buscam colocar uma cláusula bem parecida aqui com a cláusula comissória. E a gente já explica que essa cláusula é nula, ela não vai valer de nada, né? E muita gente coloca isso em instrumento particular para reconhecer firma, achando que vai estar assegurado. Não, mas eu emprestei um dinheiro aqui e se ele não me pagar, tá aqui, ó, eu tenho direito de ficar com o imóvel.
Mas nada impede também que o devedor, posteriormente, ofereça, não tendo como pagar da forma convencionada inicialmente, ele pode dar o imóvel, né? Ele pode oferecer esse imóvel em dação em pagamento para quitação da dívida, se ambas as partes estiverem de acordo. Então, pessoal, a hipoteca recai primordialmente sobre bens imóveis, mas ela também abrange navios, aeronaves, estradas de ferro, e com as inovações legais, o direito de uso especial, o direito real de uso, a superfície e a laje. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar o imóvel hipotecado, porém, admite-se cláusula do vencimento antecipado do crédito se o imóvel for alienado, tá? Não posso impedir o devedor de vender o imóvel. Ele pode vender, ele pode passar esse imóvel a terceiro. Mas, dependendo, eu posso constar no contrato que a dívida vai ser vencida antecipadamente, caso ele fizer isso. Nada impede. O prazo limite da hipoteca convencional é de 30 anos, 20 anos prorrogáveis por mais 10. Após isso, a garantia perime, exigindo-se um novo título e um novo registro. Então, o prazo máximo convencional, 30 anos, 20 anos prorrogáveis por mais 10 anos. A súmula 308 do STJ fala que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel, tá? Então, dívidas contraídas, né, a construtora ofereceu ali bens ao agente financeiro para um empreendimento imobiliário, então, não vai ter eficácia perante os adquirentes do imóvel anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, tá? Celebrou a promessa ali, o adquirente vai estar resguardado, não é eficaz contra eles. Uma inovação também na extensão da hipoteca, na Lei 14.711 de 2023, que é o Marco Legal das Garantias, é que é permitida a extensão da hipoteca para garantir novas obrigações em favor do mesmo credor, tá? Novas obrigações, extensão da hipoteca é garantir novas obrigações em favor do mesmo credor. Essa extensão será objeto de averbação subsequente na matrícula, assegurada a preferência à obrigação inicial e, em seguida, à obrigação estendida. Se o imóvel, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Se o imóvel for hipotecado vier a ser loteado ou nele se constituir o condomínio edilício, o ônus poderá ser dividido, desmembrado por lote ou unidade autônoma mediante requerimento. Tinha um imóvel lá, um terreno enorme que foi dado em garantia e foi estabelecido loteamento sobre ele. Pode ocorrer o fracionamento ali, a divisão proporcional ao valor da dívida que cada unidade imobiliária autônoma vai garantir, né, mediante o requerimento. Isso também vai ser objeto de registro no registro de imóveis. Qual a súmula? Ah, 486, que vocês falaram? Essa súmula vai cair. Aqui que ela está inteirada. Então, pessoal, a hipoteca é uma forma de garantia real mais antiga e tradicional do direito brasileiro. Comparando com a alienação fiduciária é muito mais vantajosa, né, para os credores, devido à possibilidade da Lei 9.514 da execução extrajudicial. Porém, a lei, o Marco Geral das Garantias veio permitir também essa execução extrajudicial da hipoteca, a gente vai falar já sobre essas nuances, e o procedimento, o instituto volta aí com força no mercado imobiliário. Então, quais as diferenças aqui? Na hipoteca, o direito real de garantia sobre o imóvel, tá? É sobre o imóvel, pode recair sobre aeronave, navio, estrada de ferro, como a gente já falou. O imóvel vai garantir uma dívida, mas a posse e a propriedade do imóvel, que é o direito de usar, usufruir, dispor, permanecem com o devedor. O contrato de hipoteca é registrado na matrícula do imóvel. Se a dívida não for paga, aí sim que o credor vai entrar com ação judicial de execução hipotecária para que o imóvel seja penhorado e levado a leilão judicial. O credor hipotecário tem preferência para receber o valor arrecadado na venda judicial. É um processo mais lento e burocrático, porque depende do judiciário em comparação com a alienação fiduciária. Mas, como já falado, o Marco Legal das Garantias trouxe algumas alterações para o sistema de garantias no Brasil, visando aumentar a eficiência do crédito, né? Então, o foco principal do Marco Geral das Garantias foi a figura da alienação fiduciária, né, com a criação do agente de garantia,
né? Mas também houve alterações importantes em relação à hipoteca. Então, vamos falar agora sobre essas alterações do Marco Legal das Garantias. A gente está no segundo ato de registro no registro de imóveis, do artigo 167, inciso 1º, e vai ser o tema mais longo da aula, hipoteca e a aliança fiduciária. Depois da hipoteca, a gente já entra na aliança fiduciária e a gente retoma alguns outros também importantes. Claro que não dá tempo da gente falar de todos aqui, tá? Então, existe a possibilidade de pluralidade de credores garantida pela mesma hipoteca, tá? Hipoteca de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. A mudança mais notável da hipoteca é a flexibilização do princípio da especialidade objetiva, que exige que a garantia seja bem definida. Antes da Lei 14.711, a praxe era que uma hipoteca garantisse apenas uma dívida específica com um único credor, ou que a preferência fosse estritamente determinada pela data do registro. O primeiro a registrar seria o primeiro a receber, tá? Após a Lei 14.711, o novo texto permite que uma mesma hipoteca garanta várias obrigações, inclusive futuras ou adicionais e com múltiplos credores. Isso facilita, por exemplo, o consórcio de bancos emprestando dinheiro para um grande projeto, todos garantidos pela mesma hipoteca registrada no mesmo ato. Vocês conseguiram entender aqui, gente? Eu estou usando um imóvel para garantir uma dívida com uma pluralidade de credores, tá? É registrado no mesmo ato, eu não vou fazer vários registros aqui, né? Então, os credores podem negociar entre si uma ordem de preferência entre eles para recebimento do crédito, e isso vai ser averbado no registro de imóveis, no registro do imóvel, da matrícula, né? Mas o registro da hipoteca com essa pluralidade de credores, né, vai ser um único ato de registro na matrícula. Então, existe essa possibilidade aí de pluralidade de credores na hipoteca. Então, vocês já sabem, não precisa nem adentrar muito nisso, que uma desvantagem, né, histórica da hipoteca em relação à aliança fiduciária é justamente a necessidade de execução judicial, que é morosa, tempo é dinheiro, né? Então, o Marco Geral das Garantias, ele não alterou a regra geral, você pode continuar executando, quem que vai querer, né? Judicialmente, tá? Mas agora existe essa possibilidade de execução extrajudicial, né? Essa execução pelo sistema financeiro de habitação, apenas para hipotecas firmadas no âmbito do sistema financeiro de habitação. Já era possível a execução extrajudicial, ou seja, administrativa, via o agente fiduciário. Fora do sistema financeiro de habitação, não era possível, né? O Marco das Garantias alterou significativamente essa regra, permitindo a execução extrajudicial da hipoteca para a maioria dos créditos, independentemente de estar ou não do âmbito do sistema financeiro de habitação. O procedimento foi simplificado, pessoal. Então, vencida a dívida não paga, o devedor é intimado pelo registro de imóveis, pelo registrador de imóveis, para purgar a mora no prazo de 15 dias. Se não fizer, a execução extrajudicial prossegue com o leilão público do imóvel. Exceção: a possibilidade de execução extrajudicial não se aplica às operações de financiamento de atividade agropecuária que ainda seguem ritos específicos. Então, lembre-se dessa exceção, acho importante, tá? A execução extrajudicial da hipoteca nas operações de financiamento agropecuário seguem ritos específicos, então elas não são abarcadas aqui pelo Marco Legal das Garantias. Então, pessoal, a forma de elaboração, né, como que eu vou instituir uma hipoteca? Se eu estou fora do âmbito do sistema financeiro de imobiliário, por exemplo, eu vou precisar de escritura pública se o imóvel ultrapassar os 30 salários mínimos lá do artigo 108 do Código Civil. É obrigatório escritura pública, tá? Então, a hipoteca ali entre particulares vai ser obrigatória escritura pública. E a extensão e o recarregamento da hipoteca? Ela vai depender de escritura pública ou não? O ato da extensão ou recarregamento da hipoteca independe de escritura pública. Ela pode, sim, ser realizada, formalizada por escritura pública, instrumento particular, por um simples requerimento, né? E pode ser apresentada em formato eletrônico. E se for apresentada em formato eletrônico, havendo a possibilidade de verificação das assinaturas, independe de reconhecimento de firma, tá? Não precisa. Então, isso vale para a hipoteca, para que vale essa extensão ou recarregamento?
somente para as hipotecas, né? A hipoteca já está registrada na matrícula do imóvel. Então, existe um registro da hipoteca, é um ato de registro, não é um ato de averbação. Eu quero fazer uma extensão, ou seja, recarregar, que é a mesma coisa, ele pode vir com esses termos nos enunciados aí das questões. Então, essa extensão ou recarregamento será averbado na matrícula. E o que é essa extensão ou recarregamento da hipoteca, pessoal? Uma hipoteca que já foi registrada, ela pode ser estendida para garantir novas obrigações em favor do mesmo credor. Lembre-se que a gente falou da pluralidade de credores para garantir uma mesma dívida, tá? Uma hipoteca dada para a garantia de uma dívida contraída com uma pluralidade de credores. Aqui na extensão ou recarregamento é diferente. Eu pego o imóvel, que eu já ofereci ele em garantia hipotecária, ele está lá registrado a hipoteca em favor do Sicoob, aí, por exemplo, Banco Sicoob. E, posteriormente, eu quero contrair ali um novo crédito ali com o Sicoob, né, o mesmo credor, então eu posso fazer ali uma averbação, é um ato de averbação, então é um ato muito mais econômico, né, para as partes, um ato de averbação daquela extensão da hipoteca, daquele recarregamento da hipoteca, tá? Então, a própria lei diz que a extensão será um objeto de averbação subsequente na matrícula do imóvel. É como se fosse um reaproveitamento. Eu aproveito aquele registro da hipoteca principal e faço uma averbação da extensão daquele ato. Então, é exigida a unicidade de credor, lembre-se que somente a extensão ou recarregamento só é permitida com o mesmo credor, tá? E o novo valor ou prazo da dívida estendida não podem ultrapassar os limites que foram fixados no contrato da hipoteca original. Então, sobre o prazo, eu estou estendendo aquela hipoteca, certo? Estou fazendo um recarregamento daquela hipoteca. Eu não posso estipular um prazo maior, por exemplo, a hipoteca, né, o principal ali, o vencimento é até 2030. Não posso, no recarregamento daquela hipoteca, colocar um prazo até 2031 para o pagamento da dívida, tá? Mesma coisa, né? Se você, sobre o limite do valor máximo ali do teto. Como assim, Bruno? É o mesmo que a hipoteca de segundo grau. Não, não é a mesma coisa da hipoteca de segundo grau, tá? Quando você tem a hipoteca de primeiro grau, segundo grau, ou do grau, do primeiro grau vai ter preferência na execução ali em relação aos dos graus mais remotos, tá? É diferente. E ali você pode constituir hipotecas para outros credores, você pode fazer negócios com outros credores. Então, você tem ali o hipoteca em primeiro grau com o Sicoob, você pode ter uma em segundo grau, né, com o Banco Bradesco, por exemplo. Nada impede, é diferente. Isso mesmo, Bruno, é diferente, tá? A hipoteca de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, isso já existia, isso sempre existiu, né? Então, o primeiro tinha preferência em relação aos demais. Na pluralidade de credores que, né, com essa alteração legislativa, eu posso contrair uma dívida com vários credores, eu quero fazer um empreendimento grandioso ali. Então, eu preciso de dinheiro do Sicoob, do Bradesco, do Banco do Brasil, se eles concordarem, por que não? Né? Ou até mesmo credores particulares ali, uma cooperativa de produtores, uma cooperativa qualquer, uma instituição privada, enfim, eu posso pegar vários, vamos colocar assim, deixa eu ver um termo legal aqui para vocês, patrocínio. Várias pessoas aqui acreditam no empreendimento, querem patrocinar, mas querem ter uma garantia também que vão receber o valor emprestado, certo? Então, é como se fosse uma associação, né? Aqueles credores vão se reunir, decidir quem vai ter preferência, qual o valor que cada um vai estar emprestando, se vai ser valor igual, não importa, e vai ser registrada ali uma única hipoteca para essa pluralidade de credores. Na extensão, no recarregamento, tá? É o mesmo credor. Você tem um contrato principal, então você reaproveita esse contrato para constituir uma nova, você estende aquele contrato. Ou seja, você tinha uma garantia, né, uma hipoteca original de até 500 mil reais, tá? E você deve para o banco 300 mil. Então, você ainda tem como recarregar ou estender essa hipoteca em até 200 mil. Não pode ultrapassar o valor original, que garante até 500 mil, tá? Quando a gente fala aqui, ó,
O novo valor ou prazo da dívida estendida não pode ultrapassar os limites que foram fixados no contrato da hipoteca original. Então, se lá no contrato de hipoteca original, com o mesmo credor, tem um limite lá de 1 milhão, certo? Só que você está devendo 500 mil, você ainda tem 500 mil que você pode utilizar aí numa extensão da hipoteca, né? Você pode pegar mais 500 mil ali com o banco, né? Porque existe essa possibilidade ali de você estender até o limite desse valor, tá? Então, o contrato original, ele define o valor máximo global para a garantia. A gente tem que pensar em dívida e garantia, que são coisas diferentes, tá? Então, por exemplo, você contraiu 300 mil e o seu imóvel, ele vai garantir até 500 mil. Esse é o valor que ele vai garantir. Só que você só deve 300 mil. Por que lá consta 500 mil? Porque ali vai, abrange outros valores também, tipo, possível execução, valores fiscais, enfim, abrange outros valores, valores de registro, de execução, né? Mas você só utilizou 300 mil, então você pode utilizar ali até o valor máximo que vale aquela tua garantia ali para poder estender a hipoteca. Não sei se ficou bem claro para vocês aí, pessoal, ou se eu confundi mais ainda a cabeça de vocês. A nova dívida deve manter as condições financeiras compatíveis com as regras iniciais. Então, lembre-se disso, não pode ultrapassar o valor do teto estabelecido na hipoteca inicial e também não pode ultrapassar o prazo, tá? Lembre-se do limite de valor e do limite de tempo. Esse que é o critério, limite de valor e limite de tempo no recarregamento com o mesmo credor da hipoteca. A hipoteca sucessiva e o recarregamento da hipoteca geram uma situação de pluralidade de dívidas garantidas por um mesmo imóvel, havendo ordem preferencial de recebimento de créditos. A nova legislação prevê que o credor hipotecário posterior poderá assumir a posição de credor hipotecário anterior através da subrogação dos créditos. Como que ele faz isso, gente? Então, quando a gente fala em hipoteca sucessiva, né, eu tenho várias hipotecas ali sobre o mesmo imóvel, aí a gente entra na questão dos graus, tá? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quinto grau, sexto grau, enfim. Então, o credor do sexto grau, ele pode pagar a dívida e se subrogar nos direitos do credor hipotecário anterior, tá? Isso está previsto nos artigos 346 e 1487, parágrafo 2º do Código Civil. Então, primeira regra, há uma ordem de preferência, tá? No recebimento do crédito. Mas eu posso pagar a dívida, eu sou uma das credoras aqui, e me subrogar no direito do meu credor anterior, tá? Acho que aqui a letra ficou bem pequena para vocês poderem acompanhar, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a execução extrajudicial da hipoteca. Que é a execução? O termo na lei está execução, mesma coisa de execução, tá? Então, são sinônimos, né? Execução com execução. O credor hipotecário poderá. Deixa eu desligar aqui o telefone. Sem som. O credor hipotecário poderá ser. O crédito hipotecário poderá ser executado judicialmente ou a critério do credor na via extrajudicial. Então, existe essa faculdade aí, tá? Claro que ninguém, havendo a possibilidade, vai querer proceder no judicial. O judiciário vai preferir o extra, né? Que é muito mais célere, muito mais vantajoso aí para o credor, tá? Lembrando que isso deve estar expresso no contrato, tá? Então, antes da mudança ali, antes do marco legal das garantias, não é aplicada essa regra aqui automaticamente, né? O devedor também não pode ser pego de surpresa. Então, vamos supor que o cara já tem uma hipoteca lá no imóvel dele e o credor aproveita-se da alteração legislativa aqui e tenta executar extrajudicialmente. Não é bem assim, tá? Para poder ocorrer essa execução extrajudicial de hipotecas anteriores, contratos anteriores, é necessário um aditivo. O devedor tem que concordar com essa execução extrajudicial. E a mesma coisa se opera nos contratos atuais. Está sendo instituída uma hipoteca, isso o tabelião tem que tomar muito cuidado também. Está lavrando uma escritura pública ali, garantindo, criando uma garantia hipotecária, de verificar se as partes têm interesse, porque às vezes as partes não conhecem todas as cláusulas, né? Tudo que pode ser colocado dentro de uma escritura, mas o tabelião tem a tecnicidade para isso, né? Então, nessa hipoteca convencional, é possível, sim, ser colocado uma cláusula de que haverá
a critério do credor, a possibilidade de execução extrajudicial da hipoteca. Lembrando que a execução desse rito, por esse rito extrajudicial, não se aplica a operações financeiras de atividade agropecuária. Então, créditos oriundos de operações financeiras da atividade do agro, lembre-se do agro, tá? Porque esse procedimento é semelhante ao rito executivo extrajudicial previsto para a licença fiduciária em garantia sobre imóveis nos termos do artigo 26 seguintes da Lei 9.514, porém com algumas distinções, tá? Então, isso aqui, essa alteração da Lei 14.711, vai se aplicar somente para as demais hipotecas. O que sai aqui? O que é exceção? Que não vai ser executado por esse rito? Todos os créditos oriundos da atividade do agronegócio aqui, da agropecuária, tá? O antigo rito de execução extrajudicial hipotecária previsto no Decreto-Lei 70 de 66, reservado ao sistema financeiro de habitação, foi revogado, conforme o artigo 18 da Lei 14.711. O rito executivo extrajudicial da hipoteca é apenas o artigo 9º da Lei 14.711, somente podendo ser utilizado para bens imóveis hipotecáveis registrados no cartório de registro de imóveis. Então, primeira coisa, tem que ser registrado para constituir ali o direito real, certo? Então, para execução extrajudicial, somente para os bens imóveis hipotecáveis registrados no cartório de registro de imóveis. Então, qual que é a viabilidade da execução, da execução extrajudicial da hipoteca, pessoal? Eu já falei, mas vamos dar uma lida aqui para vocês gravarem isso na mente. Os títulos registrados antes da vigência da Lei 14.711, tá? A execução extrajudicial será possível desde que é elaborado um aditivo autorizando expressamente a execução pela via extrajudicial com a consequente averbação deste aditivo na matrícula do imóvel, a fim de cumprir o requisito do parágrafo 5º do artigo 9º, tá? Então, você tem uma hipoteca, averba lá um aditivo, dizendo que as partes concordam com a execução extrajudicial da hipoteca. Então, os títulos formados antes da Lei 14.711, que são regidos pelo Decreto-Lei 70 de 66, que é esse aqui que a gente falou, ó, Sistema Financeiro de Habitação, eles passam a ser regidos pela Lei 14.711, tá? Então, preservando-se os atos processuais já praticados, né? Tempus regit actum. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Títulos formados após a Lei 14.711 dependem de que contém a cláusula específica a respeito da execução extrajudicial da hipoteca, tá? Então, todos os títulos da Lei 70, do Decreto-Lei 70 de 66, eles passam a seguir o rito da lei do Marco Legal das Garantias, tá? Lei 14.711. Os títulos formados após essa lei, tá? E que forem da lei da 70.166, também, tendo em vista a revogação desse decreto, tá? A execução também vai seguir o rito do artigo 9º da Lei 14.711. Então, pessoal, qual que é o procedimento lá? Você deve, não paga, o que o credor vai poder fazer no caso de inadimplência do devedor, tá? Primeira coisa, pode ser estipulado um prazo de carência, tá? Se não for estipulado, aí vencido não paga a dívida, é realizada a intimação pessoal do devedor, ou terceiro hipotecante, ou representantes legais, ou procuradores, para a purga da mora no prazo de 15 dias, tá? Então, primeiramente, é feita aqui a intimação. Intimado o devedor ou terceiro hipotecante, representantes legais ou procuradores, e não havendo a purga da mora, será iniciado o processo de execução extrajudicial da garantia hipotecária por meio do leilão público. O prosseguimento da execução deverá ser requerido pelo credor nos 15 dias seguintes ao término do prazo que o devedor tinha para a purga da mora. Então, 15 dias do recebimento da intimação, tá? Vencida a dívida e não paga, qual que é o prazo do credor, tá? Ele pode... o credor ele pode aguardar o vencimento de todo o contrato ou ele pode proceder à intimação após o prazo da carência. Então, ele vai requerer o registro de imóveis,
da situação do imóvel hipotecado, que proceda à intimação pessoal desse devedor no prazo de 15 dias para a purga da mora, ou seja, para quitar o que ele está devendo, certo? Passados esses 15 dias, é iniciado o procedimento de execução extrajudicial daquele imóvel oferecido em garantia hipotecária. Por meio do quê? Por meio do leilão público, tá? Então, esse procedimento, ele vai ser requerido pelo credor nos 15 dias seguintes ao término do prazo para o devedor purgar a mora, ou seja, passados 15 dias da intimação, então ele tem mais 15 dias para requerer ao registro de imóveis que proceda com a execução extrajudicial da hipoteca. E esse fato vai ser o quê? Vai ser um objeto de averbação na matrícula do imóvel, tá? Eu tenho que dar notícia a isso, né? O registrador de imóveis vai constar lá na matrícula que está ocorrendo ali um procedimento de execução extrajudicial daquele imóvel, tá? Então, pessoal, no prazo de 60 dias, contado da averbação da execução na matrícula, o credor deverá promover o leilão público do imóvel hipotecado, o qual poderá ser realizado por meio eletrônico. Para a realização do leilão, o credor deverá informar ao devedor terceiro hipotecante sobre as datas, os horários, os locais dos leilões por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato ou posteriormente fornecidos, inclusive no endereço eletrônico. Na hipótese do lance oferecido no primeiro leilão público não ser igual ou superior ao valor do imóvel estabelecido no contrato para fins de execução, ou o valor de avaliação realizada pelo ente público TBI, o que for maior, será realizado um leilão nos 15 dias seguintes. Bugou, né? Bugou. Vamos com calma nessa parte aqui, tá? Então, foi averbado na matrícula do imóvel a execução, né, do extrajudicial daquele imóvel, objeto de hipoteca, certo? Nos 60 dias seguintes, é realizado o primeiro leilão, e esse leilão pode ser realizado de forma eletrônica. O credor tem a obrigação de comunicar o devedor, que é o hipotecante, sobre todas as informações possíveis daquele leilão. O que a lei fala? Em datas, horários, locais dos leilões, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, ou posteriormente fornecidos, inclusive, ao endereço eletrônico. Foi feito o primeiro leilão, pessoal. Se no primeiro leilão ali, da execução extrajudicial da hipoteca, não foi possível obter um lance do valor do imóvel no primeiro leilão igual ou superior ao valor estabelecido para fins de execução, ou um valor de avaliação pelo ente público para fins de TBI, dentre eles o maior, vai ter que ser realizado um segundo leilão nos 15 dias seguintes. Então, tem 60 dias depois da averbação da execução na matrícula para a realização do primeiro leilão, 60 dias. No primeiro leilão, o que eu tenho que levar em conta? Se o lance oferecido, se ele não for igual ou superior ao valor atribuído ao bem para o caso de execução, ou o valor atribuído ao bem pelo ente público para fins de ITBI, dentre eles o maior, tá? O que for maior, aí eu vou ser obrigada a fazer um segundo leilão. Então, se cair na aliança fiduciária, só leva leilão, consolidação. Exatamente. Na aliança fiduciária, só leva leilão após a consolidação da propriedade e pagamento do ITBI por não pagar a mora, correto? Na hipoteca, não consolida a propriedade, já vai direto para o leilão. Exatamente. Vai para o leilão. Não há essa consolidação como ocorre na aliança fiduciária. A gente já vai falar sobre ela também, tá? Por isso que aqui não é obrigatório também pagar o ITBI agora. O procedimento aqui, vocês já vão ver que o buraco aqui é mais embaixo. Apesar de mais célere, ele é um pouquinho diferente da execução extrajudicial da aliança fiduciária. No segundo leilão, o que é aceito, pessoal? No primeiro tem que ser igual ou maior que o valor atribuído ao bem para fins de execução, tá? Então, se eu atribuir lá que o imóvel para fins de garantia lá 500 mil, não cheguei a 500 mil, ou um valor maior, ou a prefeitura avaliou em 600 mil ou 450 mil, por exemplo, não chegou nesse valor também. O que vai acontecer? Eu vou ter que sempre levar em conta o maior valor, sempre. Até o cartório, na hora de cobrar os emolumentos, aí, pela maioria das normativas estaduais, deve cobrar pelo maior valor. Então, a mesma coisa aqui no leilão. Não atingir, segundo leilão, no prazo de 15 dias. Primeiro leilão, 60 dias da averbação da notícia, da execução extrajudicial. Valor igual ou superior, ou valor igual ou superior
a avaliação do bem pela prefeitura para fins de ITBI, o ente público ali municipal, tá? Então, no segundo leilão, o que eu vou aceitar, pessoal? O que pode ser aceito? O maior lance oferecido, desde que esse valor seja igual ou superior ao valor integral da dívida, tá? Então, vamos supor que aquele imóvel oferecido, que foi garantido, que é objeto de garantia hipotecária, ele tem um valor ali máximo de 500 mil reais. Então, é por esse valor que a gente vai tentar vender esse imóvel por leilão, tá? Mas a dívida é de 300, tá? A dívida é de 300 mil reais. Então, no segundo leilão, eu posso aceitar o maior lance oferecido, se ele for igual ou superior ao valor integral da dívida, garantida pela hipoteca, desde que acrescida com as despesas de emolumentos, cartorários, prêmios de seguro, encargos legais, inclusive os tributos e taxas de condomínio, podendo, caso não haja um lance que alcance o referido valor, ser aceito pelo credor hipotecário a seu exclusivo critério o lance que corresponda a pelo menos metade do valor de avaliação do bem. Aqui que entra essa peculiaridade também, tá? O credor hipotecário pode, a seu critério, de forma exclusiva, ele pode aceitar um lance que corresponda a pelo menos a metade do valor de avaliação do bem, tá? A metade do valor de avaliação do bem. Então, qual que é a regra do segundo leilão? Valor integral da dívida. Não é o valor do imóvel, aqui eu levo em consideração o valor da dívida. Mas se não for alcançado, por exemplo, o credor pode aceitar o valor da metade da avaliação do bem. Existe possibilidade de remissão, pessoal, aqui na execução extrajudicial? Antes do bem ser alienado em leilão, o devedor tem o direito de remir a execução. O que é isso? Ele pode pagar a totalidade daquela dívida, vai ter que acrescer nesse pagamento todas as despesas do procedimento de cobrança, de leilões, sendo autorizado o oficial de registro de imóveis a receber e a transferir esse valor ao credor no prazo de 3 dias. Isso aqui pode cair também, tá? Então, antes do bem... Estão me ligando demais aqui hoje. Antes do bem ser alienado em leilão, o devedor tem o direito de remir, ou seja, ele pode pagar a totalidade da dívida acrescida de todas as demais despesas. Lembre-se disso. Esse pagamento pode ser feito diretamente ao registrador de imóveis. E qual que é a obrigação do registrador de imóveis? Transferir esse pagamento ao credor no prazo de 3 dias. Se o imóvel for a leilão, pessoal, e o lance para arrematação for superior ao valor da totalidade da dívida, acrescido das despesas, o valor excedente será entregue ao hipotecante no prazo de 15 dias, contado da data da efetivação do pagamento do preço da arrematação, tá? Então, o imóvel foi arrematado a maior, tá? A sobra, pagando todas as despesas, será entregue ao hipotecante, ao devedor, no prazo de 15 dias, contado do quê? Da data da efetivação do pagamento do preço da arrematação. Então, foi arrematado, o arrematante pagou o valor ali daquele leilão e excedeu, né? O valor da dívida era 300, com os encargos 400, o imóvel foi arrematado por 500, sobrou 100 mil. Então, esse valor deve ser entregue ao devedor, hipotecante, no caso, no prazo de 15 dias após o pagamento ali do preço da arrematação. Sobre o lance menor que o referencial mínimo. Na hipótese de o lance oferecido no segundo leilão ser menor que o referencial mínimo para arrematação, o credor poderá. Ele pode apropriar-se do imóvel em pagamento da dívida pelo valor correspondente ao referencial mínimo devidamente atualizado, mediante o requerimento oficial de registro de imóveis, que registrará os autos dos leilões negativos com a anotação da transmissão dominial e em ato registral único, não sendo necessária a lavratura de ata notarial. Olha só que loucura isso, né? Se o lance oferecido no segundo leilão ser menor que o referencial mínimo para arrematação, qual que é o referencial mínimo no segundo leilão? O referencial mínimo é o maior, você pode ser aceito o maior lance oferecido desde que seja igual ou superior ao valor integral da dívida, tá? Então, o maior lance deve ser igual ou superior ao valor integral da dívida. Mas e se nesse leilão não for possível obter um valor igual ou superior ao valor da dívida? Quais as opções do credor? Primeiro, ele pode se apropriar do imóvel em pagamento da dívida
pelo valor correspondente ao referencial mínimo devidamente atualizado, mediante requerimento ao registro de imóveis, que vai registrar os atos dos leilões negativos, com a anotação da transmissão dominial em ato registral contado do último leilão. 2. O credor pode realizar, no prazo de 180 dias, uma venda direta do imóvel a terceiro por valor não inferior ao referencial mínimo, dispensado o novo leilão. Aqui, pessoal, a hipótese que o credor hipotecário, ele vai representar o devedor, né, que é o garantidor, ele vai representar o garantidor hipotecário para transmitir o domínio, direito, ação, posse, manifestar a responsabilidade do alienante pela evicção e emitir o adquirente da posse, né? Então, aqui ele pode ou se apropriar do imóvel em pagamento da dívida pelo valor correspondente ao referencial mínimo, devidamente atualizado, tá? Ou ele pode, no prazo de até 180 dias, contado do último leilão, promover a venda direta do imóvel a terceiro, né, por valor não inferior ao referencial mínimo. Qual que é o referencial mínimo? Igual ou superior ao valor da dívida. E é ele, tá? Não vai ter leilão, agora aqui vai ser uma venda direta, né? Passou de 30 salários mínimos, escritura pública, né? E eu posso fazer uma venda direta aqui para terceiro, manifestando a vontade do garantidor hipotecário, ou seja, do devedor, transmitindo domínio de direito, ação e posse, domínio com registro, né? Importante destacar aqui, pessoal, que nas operações de financiamento para aquisição ou a construção do imóvel residencial do devedor, exceto no sistema de consórcio, caso não seja suficiente o valor arrecadado do produto para o pagamento da totalidade da dívida e despesas, o devedor ficará exonerado da responsabilidade pelo saldo remanescente. Então, nos demais casos, se o produto, se o fruto ali arrecadado, o valor arrecadado não for suficiente para pagar o débito, o devedor continua obrigado. Agora, nas operações de financiamento para aquisição ou a construção de imóvel residencial do devedor, exceto no sistema de consórcio, não havendo saldo suficiente, né, o valor não foi suficiente, né, o produto da venda ali não foi suficiente para o pagamento da dívida, o devedor vai ficar exonerado da responsabilidade pelo saldo remanescente no caso de operação de financiamento para aquisição ou construção de imóvel residencial, tá? Lembre-se disso, construção ou aquisição de imóvel residencial, valor remanescente, ele vai ficar exonerado da responsabilidade. Nos demais casos, não, tá? Ele se desobriga. Ele continua obrigado, perdão. Aí, pessoal, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho um concurso de credores na execução aqui da hipoteca, tá? Qual que é a obrigação do registrador de imóveis? Eu tenho um concurso de credores, vários credores. O registrador de imóveis ele vai intimar de forma simultânea todos os credores para habilitar os seus créditos e elaborar um quadro de credores segundo a ordem de preferência, a ser definida consoante o princípio da prioridade registral, tá? Então, aqui a gente entra, Bruno, na questão da hipoteca de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, tá? E também na questão da pluralidade de credores, que é possível numa única hipoteca, tá? Então, se eu tenho um concurso de credores aqui, todos os credores, eles estão garantindo a mesma hipoteca, tá? Eles são garantidos pela mesma hipoteca, tá? E o que o registrador vai ter que fazer? Eu tenho lá o Bradesco, o Sicoob, o Banco do Brasil, que estão garantidos ali pela mesma hipoteca. O registrador de imóveis vai ter que intimar, tá, todos esses credores a respeito dessa execução extrajudicial. E vai criar um quadro de credores segundo a ordem de prioridade. Essa ordem de prioridade, lembrando que pode ser estabelecida pelos próprios credores ali no momento da confecção ali do contrato da garantia hipotecária, tá? Pessoal, se o leilão for positivo, o que fala a lei, tá? Sendo o leilão positivo e concluído o procedimento, os atos do leilão e o processo de execução extrajudicial da hipoteca serão distribuídos ao tabelião de notas da circunscrição em que abrange o local do imóvel,
para a lavratura de uma ata notarial de arrematação. Olha que interessante, né? Diferentemente lá da aliança fiduciária, aqui na execução extrajudicial da hipoteca, se o leilão for positivo, esses autos do leilão e todo o processo de execução extrajudicial da hipoteca vão para o tabelião de notas, não é de livre escolha das partes, é o tabelião da circunscrição do imóvel, tá? E esse tabelião vai lavrar uma ata notarial de arrematação com todos os dados de intimação do devedor, do garantidor e dos autos do leilão, e constituirá o titulável de transmissão de propriedade ao arrematante e a ser registrado na matrícula do imóvel. Após a lavratura da ata notarial, o arrematante deve apresentar o título ao registro imobiliário competente, juntamente com o comprovante do pagamento do ITBI, tá? E se for o caso, também do laudêmio, lá, se a gente tiver uma enfiteuse. Então, aqui o que o colega perguntou a respeito do ITBI, é nesse momento, né, no ato da lavratura da ata notarial aqui, né, após a arrematação do imóvel em leilão, é que vai ser necessário o pagamento do ITBI para apresentação dessa ata, com todos os dados ali da execução extrajudicial, os autos do leilão, a intimação do devedor, e também ali o pagamento do imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Embora não conste expressamente da lei, os efeitos da pré-dotação ficam prorrogados até a finalização do procedimento. A exemplo da usucapião extrajudicial e da adjudicação compulsória, pessoal. Então, salvo se ocorrer uma extinção do procedimento por inércia do credor, ou caso o devedor manifeste interesse em impugnar o procedimento, então, os efeitos da pré-dotação ficam prorrogados até a finalização do procedimento. Situação que somente será admitida em juízo por ausência de previsão legal, tá? Na Lei 14.711 de 2023, também houve uma alteração importante aqui no artigo 3º, a criação do agente de garantias, né? Qualquer garantia pode ser constituída, levada a registro, gerida e ter a sua execução pleiteada por um agente de garantia. Então, qualquer garantia pode ser constituída, levada a registro, gerida, alguém pode gerir, e ter essa execução pleiteada por um agente de garantia. Esse agente de garantia, pessoal, ele é designado pelos credores da obrigação garantida para esse fim e atuará em nome próprio e em benefício dos credores, inclusive em ações judiciais que envolvam discussões sobre a existência, a validade ou a eficácia do ato jurídico do crédito garantido, vedada qualquer cláusula que afaste essa regra em desfavor do devedor ou, se for o caso, do terceiro prestador da garantia. Então, ele vai atuar ali basicamente como um gestor daquela garantia, né? E a contratação dele ocorre através de um contrato de administração fiduciária de garantias, que será firmado entre o credor e o agente de garantias, que irá atuar como substituto do credor e não um representante, tá? Ele vai ser um substituto do credor e não um mero representante. Atuará em nome próprio e em benefício dos credores. Então, por que ele é substituto? Porque ele atua em nome próprio e em benefício dos credores. Como se vê, foi criada uma nova atividade para os advogados, né? Então, os advogados aqui podem agir como agentes de garantias, o qual seria uma espécie de mediador, conciliador no ordenamento jurídico. É a extrajudicialização em evidência, pessoal. Uma vez designado o agente de garantia, este ficará responsável por todos os seus atos perante os credores. Ele pode ser substituído, tá? E como que é feita a publicização do agente de garantia. O agente de garantia poderá ser substituído a qualquer tempo por decisão do credor único ou dos titulares que representam a maioria simples dos créditos garantidos, reunidos em assembleia. Mas a substituição do agente de garantia somente será eficaz após ter sido tornada pública, pela mesma forma por meio do qual tenha sido dada publicidade à garantia. Olha que legal, né? Como é que eu dei publicidade à garantia, pessoal? Através do registro, né? Então, como é que eu vou publicitar essa substituição do agente de garantia? Pela mesma forma. Eu vou ter que levar esse ato, imagina que não é um ato que altera a propriedade, enfim, não seria um ato de registro, sim um ato de averbação aqui da alteração do agente de garantia.
O produto da realização da garantia, enquanto não for transferido para os credores garantidos, constitui um patrimônio separado daquele do agente de garantia e não poderá responder por suas obrigações pelo período de até 180 dias contados da data de recebimento do produto da garantia. Então, existe aqui um patrimônio de afetação, tá? Esse produto, o produto da realização da garantia, enquanto ele não é transferido para os credores garantidos, existe esse patrimônio de afetação, ou seja, ele é separado do patrimônio do agente de garantia. E ele não vai responder por suas obrigações pessoais pelo período de até 180 dias, contado da data do recebimento do produto da garantia. Então, o que isso significa, pessoal? Para vocês decorarem. Refere-se ao dinheiro obtido quando o bem dado em garantia é vendido. Por exemplo, o valor do lance do leilão do imóvel após a inadimplência do devedor. Esse dinheiro deve, em tese, ser repassado rapidamente aos credores que detinham a garantia. Este é o cerne do dispositivo, né, que fala da separação do patrimônio. O dinheiro do leilão não se mistura com caixa própria do agente de garantias, né? A entidade, como um banco ou uma empresa especializada, que administrou a execução da garantia em nome dos credores, né? Então, esse agente de garantia, ele pode ser um banco, uma empresa especializada nisso, uma nova profissão aí, bacana, né? Então, isso cria um patrimônio de afetação, como já falado, ou um patrimônio separado por força de lei. O dinheiro é dos credores, não do agente que está custodiando temporariamente aquele dinheiro. E não pode responder por suas obrigações pelo período de até 180 dias contado da data de recebimento do produto da garantia. Então, existe um prazo também para proteção desse dinheiro, tá? Se o agente de garantia quebrou ou está sofrendo execuções judiciais de outros credores, esses outros credores não podem penhorar o dinheiro proveniente daquela garantia específica durante 180 dias. O prazo de 180 dias serve para que o dinheiro seja, de fato, distribuído aos credores legítimos, a quem de direito, aqueles que tinham a garantia real do imóvel leiloado, de forma prioritária, antes que outros credores do agente de garantia possam tentar acessá-lo. Após o recebimento do valor do produto da realização da garantia, esse agente de garantia, pessoal, ele tem um prazo de 10 dias úteis para efetuar o pagamento aos credores, tá? Então, quais são as atividades desse agente de garantia? Paralelamente ao contrato de que trata esse artigo, o agente de garantia poderá manter contratos com o devedor para. Ele pode realizar pesquisas de ofertas de crédito mais vantajosas entre os diversos fornecedores, né? Então, ele pode agir diretamente com o devedor, pesquisando ofertas de crédito mais vantajosas entre os diversos fornecedores. Ele pode prestar auxílio nos procedimentos necessários à formalização de contratos de operações de crédito e de garantias reais. Pode também intermediar na resolução de questões relativas aos contratos de operações de crédito ou às garantias reais e outros serviços não vedados em lei em busca da portabilidade. Pessoal, aqui a gente pulou da hipoteca, porque a gente já falou um pouco do agente de garantias. A gente entrou aqui no agente de garantias, então a gente pulou aqui para o item 35 lá do artigo 167, que fala da alienação fiduciária em garantia, da lei 9.514. Que não precisa falar. Vocês já sabem que tem que ser registrado no registro de imóveis. É um direito real de garantia, diferente da hipoteca, onde o devedor continua proprietário. Aqui, a diferença crucial entre um e outro instituto é que, na aliança fiduciária, a propriedade é transferida ao credor até que a dívida seja paga, ou seja, é uma propriedade resolúvel. Então, o devedor não é mais proprietário daquele bem. Ele vai continuar na posse do bem imóvel, porém, a propriedade resolúvel é do credor, tá? Então, o fiduciante, o devedor, é a pessoa que deve e transfere a propriedade fiduciária resolúvel do imóvel como garantia. Essa é a figura do devedor. O credor, que geralmente é um banco, é uma pessoa, uma instituição que recebe a propriedade fiduciária do imóvel. O domínio é resolúvel, ou seja, o fiduciário, que é o credor, ele não tem a propriedade plena, ele não tem o uso, ele não tem o gozo, não tem a disposição do bem. Ele é o dono do papel de forma temporária. A propriedade dele é resolúvel, ou seja, ela se resolve e volta ao fiduciante assim que a dívida for paga. Agora vamos falar no ponto que eu acho que é o que pode cair na prova, tá? No ENAC, da consolidação da propriedade em caso de inadimplemento pelo devedor, tá? Então, esse aqui,
conforme anotado aqui pela professora, esse é o ponto nevrálgico do Instituto e que o torna tão seguro para os credores. Se o fiduciante, o devedor, não paga a dívida, pessoal, o processo de retomada do imóvel é rápido e extrajudicial, ocorrendo diretamente no cartório de registro de imóveis, sem a necessidade de um processo judicial demorado. O primeiro passo é a constituição do devedor em mora, ou seja, atraso no pagamento das parcelas. Então, primeira coisa, vai notificar o fiduciante, né, que é o devedor, via cartório de títulos e documentos, para purgar a mora, né, pagar o atraso no prazo de 15 dias. Está no artigo 26, parágrafo 1º da Lei 9.514. Se o devedor não paga a dívida em 15 dias, o registrador de imóveis vai certificar esse fato. E o credor vai fazer? Aí sim, Bruno, que ele vai pagar o ITBI, tá? E os emolumentos devidos, vai consolidar a propriedade para o nome dele, tá? Mas ele não vai ser dono. A partir do momento que ele é averbado a consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário, agora ele é proprietário pleno do imóvel, mas não é bem assim, né? Ele tem que promover, seguir ali o rito da execução extrajudicial ali, e vai promover os leilões, tá? Então, aqui, a gente anotou, mas depois ele está mais detalhado nos próximos slides, tá? Em até 30 dias após a consolidação, o devedor deve promover um leilão público para vender o imóvel. Olha que o prazo está encurtado, viu? Vocês viram que lá na hipoteca é 60 dias a partir da averbação da execução extrajudicial, 60 dias para a promoção do primeiro leilão, aí não obtendo êxito no primeiro leilão, dos próximos 15 dias, o segundo leilão. Aqui, atenção, pessoal, na aliança fiduciária, tá? Houve inadimplemento. Notifiquei, né, para que o devedor purgasse a mora, pagasse o atraso em 15 dias, não pagou. O que o registro de imóveis vai fazer? Vai certificar o fato. O que o credor vai fazer? Vai pagar o ITBI e vai requerer o registro de imóveis lá para promover a consolidação da propriedade no seu nome. Ele vai passar a ser o proprietário. Em até 30 dias, olha o prazo, em até 30 dias, consolidada a propriedade em nome do credor, ele tem a obrigação de promover o leilão. Esse primeiro leilão, o lance mínimo, ele deve ser igual ao valor de avaliação do imóvel conforme o contrato. Né? Então, lá na alienação fiduciária, no contrato de alienação fiduciária, vai constar, é obrigatório constar o valor mínimo daquele imóvel para fins de leilão. Por exemplo, o imóvel para fins de leilão é de R$ 1.500.000, R$ 1.500.000. Então, esse lance mínimo, ele deve ser igual ao valor de avaliação do imóvel, conforme o contrato, tá? Se não houver um lance no primeiro, o segundo ocorre nos 15 dias seguintes. Então, em até 30 dias da consolidação, consolidou 30 dias para o primeiro leilão, o lance deve ser, no mínimo, tá? No mínimo, igual ao valor de avaliação do imóvel, conforme o contrato. Valor de avaliação conforme que foi estipulado pelas partes na confecção ali do contrato de alienação fiduciária. No segundo leilão, se não houver um lance no primeiro, o segundo leilão vai ocorrer nos 15 dias seguintes. E o lance mínimo é o valor da dívida, incluindo o valor principal, juros, multas e custos. Segue bem parecido ali com a regra da hipoteca, tá? Lance mínimo é o valor da dívida. Né? Então, se o imóvel foi avaliado para fins de leilão naquele contrato de aliança fiduciária em R$ 1.500.000, não obtivemos sucesso, né? Um lance mínimo de R$ 1.500.000 no primeiro leilão. No segundo leilão, nos 15 dias seguintes, que podemos aceitar aqui, pessoal? O valor da dívida, vamos supor que a dívida era de R$ 1 milhão, o valor da dívida acrescido do principal, juros, multas e custos. Se tudo isso der R$ 1.100.000, então a gente pode considerar que o leilão ali foi positivo. Quitação da dívida. Se o imóvel for vendido, o valor arrecadado paga o banco e o que sobrar é devolvido ao devedor. Se o imóvel não for vendido em segundo leilão, a dívida é considerada extinta, quitada, e o banco fica com o imóvel. É uma dação em pagamento forçada. Tá? Principais alterações da Lei 14.711 de 2023. Permite que a aliança fiduciária garanta não apenas uma dívida original, mas também obrigações futuras ou adicionais com o mesmo credor, tá? É um pacto de permanência da garantia, né? É possível que a aliança fiduciária não garanta apenas a dívida original, mas também obrigações futuras ou adicionais com o mesmo credor. Dispensa de leilão para algumas entidades.
A lei também dispensa a obrigatoriedade de leilões para algumas instituições financeiras específicas, permitindo que elas fiquem com o imóvel diretamente após a consolidação da propriedade. Isso aqui é restrito a poucos casos, eu não trouxe aqui, depois eu mando para vocês. O Instituto também se tornou mais flexível para garantir diferentes tipos de operações de crédito. A dispensa de realização de leilão após a consolidação da propriedade fiduciária não é regra geral da aliança fiduciária imobiliária. Aí trouxe sim para vocês. Trata-se de hipótese excepcional aplicável ao quê? Ao FAR e ao FDS, na qualidade de credores fiduciários em operações habitacionais regidas pela Lei 11.977 de 2009. Aí o que vai acontecer aqui? Consolidando, o FAR e o FDS, eles podem dispensar o leilão, tá? Havendo a consolidação da propriedade em nome do FAR ou do FDS, lembre sempre daquelas operações habitacionais, né, aqui baixa renda, tá? O imóvel destinado à aquisição, ele vai ser destinado à aquisição por um novo beneficiário indicado conforme as políticas habitacionais vigentes, tá? Então, aqui é um caso excepcional, não é porque não é qualquer credor. Aqui, nesse caso, a gente está envolvendo aqui uma população mais carente, né? Então, havendo aqui o inadimplemento e a consolidação da propriedade em nome dessas entidades, é possível que esse imóvel seja consolidado e destinado à aquisição por um novo beneficiário, tá? Ó, esse prazo, pessoal, da purgação da mora de 15 dias. Para o STJ, essa notificação ela tem que ser pessoal, devedor, e que esse prazo de 15 dias é peremptório. O que isso significa? Prazo peremptório é um prazo obrigatório, fatal, improrrogável pela vontade das partes. O descumprimento desse prazo gera preclusão, ou seja, a perda da oportunidade de praticar aquele ato, né? Então, tem que correr. Então, pessoal, e sobre o direito à purga, de purga até o leilão. Havia muita discussão se o devedor poderia pagar a dívida mesmo após a consolidação da propriedade. A jurisprudência mais recente do STJ e a Lei 13.465 de 2017, que alterou o artigo 39 da Lei 9.514, estabelece que o direito de purgar a mora cessa com a averbação da consolidação da propriedade em nome do fiduciário. Então, até quando o devedor pode purgar a mora? Pode pagar ali o atraso antes da averbação da consolidação da propriedade em nome do fiduciário. Consolidou em nome do fiduciário, o devedor só pode rever o bem se arrematá-lo no leilão. Ele vai ter preferência no leilão, é claro. Mas ele não pode mais simplesmente pagar o que ele devia. Né? Não existe mais essa possibilidade. Então, esse é o entendimento pacificado, tá? Houve a consolidação da propriedade, não tem mais como purgar a mora, não tem como mais pagar o atraso. Ele vai ter que reaver o bem, se ele quiser, arrematando esse bem no leilão. O STJ exige que o valor do bem, do lance mínimo no primeiro leilão seja o valor de avaliação contratual do imóvel e não apenas o saldo devedor, tá? Cancelamento e preferência na aquisição. Cancelamento do registro, pessoal. Pagamento da dívida. Quando o fiduciante ou devedor paga a dívida integralmente, o fiduciário, que é o banco, deve fornecer um termo de quitação em até 30 dias. Muita gente que quitava ali a dívida não tinha um prazo estabelecido, né? Então, ali o credor ele tem um prazo de 30 dias para fornecer uma carta ali de quitação daquele débito, para que o devedor possa verbar o cancelamento daquela aliança fiduciária na matrícula imobiliária, tá? Então, esse devedor ele leva essa quitação no registro de imóveis, paga as taxas da verbação, e o oficial vai cancelar o registro da aliança fiduciária na matrícula. Para quem nunca viu como é que fica isso na matrícula, lá vai estar, na matrícula vai estar o registro, vai estar os dados do imóvel, o registro da aliança fiduciária, e no cancelamento, né, podem ocorrer ali vários registros nesse meio ali, seguindo o princípio da continuidade registral, e por ato de averbação, o oficial de registro de imóveis, ele vai cancelar aquele registro, né? Procedo o cancelamento do registro número 2 da matrícula, tal. Vai constar mais ou menos dessa forma lá, tá? Então, pessoal, ele não pode purgar a mora, o devedor, depois da consolidação, tá? O devedor, que é o fiduciante, o devedor original, ele tem a preferência para adquirir o imóvel no leilão, desde que ele ofereça o maior lance. Qual que é o maior lance? Igual ou superior ao mínimo exigido no leilão. Ele não pode simplesmente cobrir a oferta depois do leilão. Ele deve participar da disputa. Ele vai disputar mesmo. Ele vai.
Deu para entender, né, pessoal, a questão aqui do devedor, que ele não pode purgar a mora, mas ele pode sim adquirir, tá? Aí, pessoal, a gente entra na questão aqui também das possibilidades, né, de como que eu posso intimar o devedor. Então, existe a possibilidade de intimação com hora certa, um prazo para a averbação da consolidação da propriedade também foi estabelecido aqui, tá? Direito de preferência ao devedor fiduciante para aquisição do imóvel após a consolidação da propriedade, dentre outras alterações. É possível também a aliança fiduciária da propriedade superveniente e houve também alteração no procedimento de intimação, dentre outras novidades aqui, trazidas pelo artigo 67 da Lei 13.465, tá? Então, no procedimento de execução extrajudicial da aliança fiduciária, é a possibilidade. Aqui a gente adentra de forma mais densa no assunto, tá, pessoal? Eu fiz questão, porque esse aqui é um material que eu uso para o meu estudo próprio, então fiz questão de colocar aqui para que vocês tenham acesso a esses slides e possam estudar depois também com mais calma. Não vai dar tempo da gente falar todos os slides aqui, mas está bem marcadinho aqui, bem fácil para vocês conseguirem estudar depois, tá? Poderá o credor executar extrajudicialmente o crédito perante o registro de imóveis. Aqui a gente já falou, vamos pular essa parte aqui. Tá, o prazo de carência, isso pode cair também, tá? Pode ser estabelecido, antes da vigência da Lei 14.711, era obrigatório constar no instrumento um prazo de carência, tá? A nova redação dada ao parágrafo 2º do artigo 26 determinou o quê? O contrato poderá estabelecer um prazo de carência, após o qual será expedida a intimação. Se não for estabelecido entre as partes, ali, entre credor e devedor, um prazo de carência para pagamento para purga da mora, o prazo vai ser de 15 dias. Esse é o prazo legal, tá? Esse prazo aqui, ó, 15 dias, prazo legal. Mas, diferentemente do que ocorria anteriormente, que era obrigatório constar um prazo de carência, é possível estabelecer um outro prazo diferente de 15 dias, 10 dias, 20 dias, aí fica a critério das partes, tá? Então, qual que é a primeira etapa? No procedimento de execução extrajudicial na alienação fiduciária. Primeira etapa é o credor apresentar um requerimento ao registro de imóveis, tá? E nesse requerimento de intimação do devedor fiduciante, poderá ser apresentada uma única via dispensando o reconhecimento de firma. Esse serviço ele pode ser feito através do Serviço Eletrônico de Intimações e Consolidação da Propriedade Fiduciária, que é o CEIC, disponível na plataforma do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. A segunda etapa é a intimação do devedor. Vencido e não paga a dívida no todo ou em parte, pode o credor fiduciário requerer perante o registro de imóveis a intimação do devedor fiduciante para a purgação da mora dentro do prazo legal de 15 dias a contar da notificação para efetuar o pagamento. Não sendo quitada a dívida neste prazo, o credor poderá requerer a consolidação da propriedade, tá? Vencido não paga a dívida no todo ou em parte e constituídos em mora o devedor, e se for o caso o terceiro fiduciante, será consolidada nos termos desse artigo a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Eu não preciso falar, que a gente já falou. O que deve conter, pessoal, segundo o Código Nacional de Normas, artigo 563? O que deve conter nessa intimação? O registrador de imóveis ele vai expedir uma intimação a ser cumprida em cada um dos endereços fornecidos pelo credor fiduciário, do qual constarão os dados relativos ao imóvel e ao contrato da aliança fiduciária, o demonstrativo do débito decorrente das prestações vencidas e que não foram pagas e das que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades, os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos e as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, bem como a projeção da dívida, os valores atualizados para a purgação da mora. A indicação dos valores correspondentes às despesas de cobrança e de intimação. Então, no primeiro requisito ali, vai ter todos os dados do imóvel e do contrato da alienação fiduciária. No segundo item, todo demonstrativo do débito, com juro convencional, penalidade, demais encargos, encargos legais, a projeção da dívida, os valores atualizados para a purgação da mora. No terceiro item, a indicação dos valores correspondentes às despesas
de cobrança e de intimação, a informação de que o pagamento poderá ser efetuado na agência do credor ou no cartório de imóveis, isso aqui deve constar na intimação, tá? Ou na agência do credor ou no cartório de imóveis, consignando-se o seu endereço, dias e horários de funcionamento, ou por boleto bancário também, então pode ser na agência do credor, registro de imóveis, ou por boleto bancário, que acompanhará a intimação ou poderá ser retirado na serventia, tá? Então, na hora de intimar, já pode mandar o boleto junto, tá? Para o devedor. A indicação da conta bancária do credor para possibilitar o repasse, caso haja o pagamento do débito, a advertência de que o pagamento do débito deverá ser feito no prazo improrrogável de 15 dias, contado da data de recebimento da intimação, a advertência de que o não pagamento garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel em favor do credor fiduciário, nos termos do parágrafo 7º do artigo 26 da Lei 9.514, e oitavo, a autorização expressa para eventual publicação de edital. E como que é efetuada a intimação? A intimação, pessoal, é feita pessoalmente ao devedor ou terceiro fiduciante, tá? Ó, o que que diz o parágrafo 3º do artigo 26? Poderá ser promovida pelo oficial de registro de imóveis, pelo RTD da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la. Pelo correio com aviso de recebimento, também pode, tá? Porque ali fala intimação pessoal, pode ser pelo correio com aviso de recebimento, por hora certa, por edital. Então, alguém perguntou lá quando não é encontrado, então, essa explicação responde... Ah, já respondeu ali, Elaine? Show, Elaine, bacana. Então, se não for encontrado pessoalmente, existe uma obrigação também de manter os endereços atualizados, tá? Existe essa obrigação. Então, essa intimação, né, é lógico que, primariamente, aqui vamos tentar de forma pessoal. Correio com aviso de recebimento, por hora certa, por edital. Isso serve para quase tudo, né, hoje em dia, com todas as intimações de todos, em todos os institutos. Responsabilidade do devedor, terceiro fiduciante, de manter o endereço atualizado. Olha o que a gente falou aqui agora. É uma responsabilidade do devedor ou do terceiro fiduciante, porque não necessariamente o proprietário do imóvel, o devedor, ele vai ser o mesmo o terceiro fiduciante, né? Eu ser a devedora, eu contraí um empréstimo, e o meu pai está dando o imóvel dele em garantia, que ele é um terceiro fiduciante, tá? Ele está dando o imóvel dele em garantia da minha dívida, tá? Então, é obrigação do devedor do terceiro informar o credor qualquer alteração do domicílio. Então, não adianta depois falar, não foi encontrado naquele endereço, sendo que a lei fala que você tem a obrigação de manter atualizado seu endereço para com o credor, porque o credor vai fornecer esse endereço para o cartório de imóveis, né, ao requerer a sua intimação. Então, não adianta dizer, não foi encontrado, não fui notificado devidamente localizado, tá? Então, isso aqui é um benefício tanto para o credor quanto para o devedor. Para o credor, porque simplifica o procedimento de cobrança, e o segundo, porque por tomar ciência do início do procedimento, né? Ele não foi desavisado, ele sabe ali o que está acontecendo. Então, o que acontece aí? É o aperfeiçoamento do procedimento de intimação, visando sempre que possível a intimação pessoal do devedor do terceiro fiduciante, sendo as demais modalidades, por hora certa, por edital, utilizadas apenas como exceção. Né? A presunção do devedor ou terceiro fiduciante encontra-se em lugar ignorado. Visando agilizar o procedimento de intimação, o legislador inseriu na Lei 9.514 o parágrafo 4b do artigo 26, determinando que, quando o devedor ou terceiro fiduciante não for encontrado no último endereço fornecido, ou seja, ele tem a obrigação de manter o endereço atualizado. Então, ele não foi encontrado no último endereço fornecido. Presumir-se-á que se encontra em lugar ignorado. Aqui, ó, facilitou, tá? Então, aqui é uma presunção de que ele está no lugar ignorado, tá? Então, nessas situações, como derradeira oportunidade de localizar o devedor ou terceiro fiduciante, a legislação determina que seja encaminhada uma intimação por meio de contrato eletrônico, quando fornecido no contrato. Essa presunção é uma consequência imposta ao descumprimento do quanto prevê o parágrafo 4º A do artigo 26, é a manutenção do endereço atualizado. Então, uma definição de local inacessível, haja vista a dificuldade da definição sobre o significado do que é um local inacessível, a legislação esclareceu que, expressamente no parágrafo 4º C, para fins dispostos no parágrafo 4º deste artigo, o que é lugar inacessível?
é aquele em que o funcionário responsável pelo recebimento da correspondência se recuse a atender a pessoa encarregada pela intimação, ou aquele em que não haja funcionário responsável pelo recebimento da correspondência para atender a pessoa encarregada da intimação. Então, o lugar inacessível é aquele que o funcionário se recusa a receber, a atender a pessoa encarregada pela intimação, ele se recusa a atender, ou se não tem funcionário. Então, funcionários se recusam, ou funcionário não existe, tá? Esse é o lugar inacessível. Então, quais os efeitos da intimação aqui, pessoal? Se quando intimado o devedor, terceiro fiduciante efetuar a purga da mora, purgada a mora no registro de imóveis, o que acontece com o contrato de herança fiduciária? Convalesce. O contrato convalesce, ou seja, a intimação é finalizada e o cumprimento do contrato retorna ao seu curso normal. Se a purga da mora ocorrer no registro de imóveis, nos 3 dias seguintes à purgação da mora, o oficial entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas, é claro, as despesas de cobrança e de intimação. Por outro lado, se ocorrer diretamente para o credor, este deverá informar ao registro de imóveis e requerer o encerramento do procedimento de intimação. Então, pessoal, lembre-se disso. Pode cair uma questão, né, pode vir um enunciado a respeito de quando houve a purgação da mora. Lembrando que a purgação da mora só pode ocorrer antes da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, tá? E se a purga da mora, o que é isso? O pagamento do atraso ali ocorrer diretamente no registro de imóveis, que é possível, o registrador tem um prazo de 3 dias após o pagamento ali a entregar ao credor fiduciário as importâncias recebidas. E se o pagamento ocorrer diretamente ao credor, é obrigação do credor informar ao RI para que ocorra o encerramento do procedimento da intimação, tá? Agora, se o credor, o devedor ou o terceiro fiduciante não purgar a mora, ou seja, ele não pagou aquilo que ele devia e decorreu o prazo de 15 dias, né? Aí o devedor fiduciante, o oficial de registro de imóveis vai certificar esse fato, ele vai certificar esse fato e vai prosseguir com a consolidação do imóvel, mediante o quê? O comprovante, né? O credor deve comprovar o pagamento do ITBI, né? O imposto de transmissão, então vai ocorrer essa consolidação da propriedade no nome do credor fiduciário. E ela vai ser o quê? Averbada no registro de imóveis 30 dias após a expiração do prazo para a purgação. Até a data da averbação da consolidação da propriedade, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas, tá? Das demais despesas. Então, se ainda não ocorreu a purga da mora nos 15 dias ali da intimação, tá? Mas ainda não houve a consolidação da propriedade no cartório de imóveis, ou seja, não houve a averbação da consolidação, é permitido, é assegurado ao devedor. Então, não houve essa averbação, pessoal. O devedor fiduciante, ele pode, sim, pagar essas parcelas da dívida vencidas e as demais despesas, e o contrato de alienação fiduciária convalecerá, tá? Fica bonitinho novamente. Há uma outra novidade aqui da Lei 14.711 também, é a possibilidade, o credor fiduciário, ele pode requerer a intimação do devedor, ou se for o caso do terceiro fiduciante, a qualquer um dos registradores competentes das circunscrições dos imóveis vinculados à garantia. Porque a garantia, ela pode abranger imóveis de diferentes circunscrições imobiliárias. Então, aqui, a intenção do legislador foi de privilegiar, pessoal, a economia processual, solucionando de forma única, rápida e eficaz o procedimento da execução previsto no artigo 26 da Lei 9.514, tá? Então, o credor fiduciário, ele pode requerer a intimação do devedor ou do terceiro fiduciante a qualquer um dos registradores competentes das circunscrições dos imóveis vinculados à garantia, tá? Então, o credor é de uma cidade, por exemplo, e o imóvel está em outra cidade, ele pode requerer essa intimação pelo registrador da circunscrição onde o imóvel está vinculado, tá? Pessoal, acho que agora a gente estendeu demais a aula. Realmente, eu criei vários slides e os slides ficaram extensos, mas é porque é um tema muito importante, né? Um tema que eu acredito que vai cair em peso aí nos próximos concursos, não só no ENAC,
E o que eu me proponho a fazer com vocês aqui, que não está no script aqui das aulas? A gente pode fazer, claro que se o Dr. Marcelo Lessa autorizar, uma próxima aula para a gente continuar aqui as explicações e a gente pode tentar também acrescentar outros institutos, objetos de registro no cartório de registro de imóveis. Porque a intenção dessa aula foi inserir não só o instituto, que vai ser o objeto, mas adentrar, né, para condensar melhor o entendimento sobre cada instituto. E a gente só falou de 3 institutos até agora. A gente falou sobre nuances importantes a respeito do bem de família convencional, a diferença entre o bem de família convencional e legal, hipoteca, a execução extrajudicial da hipoteca, e a gente está aqui agora falando sobre a aliança fiduciária. A gente pode deixar para a próxima aula, então, a continuação aqui, deixa eu ver a página que a gente parou, aqui do slides, a gente parou aqui na etapa 3, aqui da consolidação da propriedade fiduciária, a gente pode continuar falando sobre esse tema, se o doutor Marcelo permitir, o professor Marcelo permitir, e daí a gente condensa melhor aqui os demais assuntos, tá? Eu tinha separado para vocês aqui também outros atos, né? Penhor industrial, penhoras, arrestos e sequestros, servidões, usufruto, uso e habitação, promessa de compra e venda de imóvel não loteado, que mais aqui que a gente colocou? Enfiteuse, também anticrese, convenções antinupciais, incorporação imobiliária, tá? Isso aqui também eu acho bem importante a gente falar, não só sobre o registro, mas também algumas regras específicas, porque pode cair até mesmo nas questões de direito civil ou na própria matéria de registros públicos, né? Então, aqui tem bastante conteúdo aqui, loteamentos urbanos e rurais. Aqui, o Bruno falou que vale a pena a gente seguir aqui o tema, eu também acho que é muito importante a gente continuar, né? Então, a gente encerra por hoje. Eu agradeço a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, que a gente possa ter estudado aí, possa ajudar vocês a decorarem para que vocês consigam resolver qualquer enunciado, qualquer probleminha da FGV, vocês vão conseguir solucionar aqui com essas dicas, tá, pessoal? Não deixe de ler os slides. Tem um artigo que eu vou indicar para vocês depois que fala também a respeito das cédulas, né, que não são mais objeto, quais as cédulas que não são objeto mais pela lei do agro, de registro no registro de imóveis, e sim, somente as garantias. Vou passar um artigo da Noreg para vocês lerem, que eu acho importante também, tá bem, pessoal? Então, eu agradeço a presença de todos, tenho todos uma ótima noite, uma ótima semana abençoada aí, de muito estudo, muita fé aí que vocês vão conseguir aprovação, a tão sonhada aprovação no ENAC. Tá bem, pessoal? Uma boa noite, tudo de bom para vocês.